vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara, que é muito importante para a nossa proteção. Quando você cuida de você, você também cuida do outro e permanecer em casa, ok? No vídeo de hoje, a gente vai ver as ferramentas iniciais do Sketchbook Autodesk, que é o aplicativo que a gente está usando aí para ilustrações. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou dificuldade, é só deixar nos comentários. E hoje a gente vai focar no painel das ferramentas dele. Vocês vão ver que ele tem muitos pincéis, muito mais pincéis com texturas do que, por exemplo, o Photoshop Sketch. Ele tem mais funções aí de ilustração e pintura digital mesmo. Então a gente consegue fazer algumas coisas que os outros aplicativos não fazem. Mas não precisa se preocupar, isso não significa que ele é o melhor de todos os aplicativos, nem o pior de todos, só significa que cada aplicativo tem funções aí um pouquinho diferentes. O que eu reforço aqui é, se você não conseguir instalar o Sketchbook Autodesk, você pode usar qualquer outro aplicativo de ilustração para participar e para fazer as atividades, ok? Por isso eu reforço, se você puder deixar aqui nos comentários qual é o modelo do seu celular e se funcionou ou não com você, é legal porque aí se o seu colega também tiver esse mesmo celular, talvez ele consiga instalar, ok? Então vamos lá. Abriu o aplicativo Sketchbook da Autodesk, você vai ser levado para uma tela em branco, que é a sua página inicial, que é como se fosse uma folha de sulfite, certo? Na nossa barra superior, a segunda ferramenta é a ferramenta dos pincéis, onde você vai encontrar uma coletânea bem grande de possibilidades. E aí eu só estou mostrando um dos pincéis para vocês entenderem como que eles funcionam, para a gente poder começar. Eu vou mostrar as ferramentas e os menus que são relacionados aos pincéis. Então, por exemplo, a primeira ferramenta que a gente vai ver aqui é a de desfazer ação, que é o nosso Ctrl Z. Todas as vezes que você vê esse círculo vermelho, significa onde eu estava clicando ou onde eu estou clicando, para você saber o que eu estou fazendo. Então, eu estou desfazendo a minha ação. Quando eu estou escolhendo meu pincel, no lado da direita tem um botão chamado Configurações, onde você pode mexer em 3 coisas: tamanho, fluxo, que é a intensidade, e essa umidade do pincel, que é o quanto de tinta ele vai permanecer para você poder usar. Vocês vão entender isso conforme vocês forem usando o pincel e perceberem suas funções. Quando você está com o pincel selecionado e arrasta para cima, ele aumenta o fluxo. Quando você arrasta para baixo, ele abaixa o fluxo, sem que mexa nas configurações. A mesma coisa a cor. Se você clicar nessa bolinha de cor que já existe na sua tela, para baixo ela fica mais escura, para cima ela fica mais clara, para o lado ela fica menos saturada e para o outro ela fica mais saturada, ou seja, esquerda e direita, para cima e para baixo. Pode também aumentar, diminuir o seu pincel. O que você tem que prestar atenção é se você está clicado no ícone de pincel ou no ícone da bolinha, ok? Isso vai fazer bastante diferença mais pra frente. Lógico que com o hábito vocês vão conseguir usar melhor, mas de início o que eu quero dizer para vocês é: essa ferramenta que tá aparecendo na tela, que tem esse semicírculo com essas 5 bolinhas, cada uma dessas bolinhas faz algo. Só que quando tá aquele ícone grande do pincel e tem o símbolo de pincel em cima e a bolinha de cor embaixo, o que ele faz? Ele configura o seu pincel sem que você precise mexer na caixa de configuração. Então, novamente, se você tiver com o ícone do pincel para cima e para baixo é o fluxo, para esquerda e direita é o tamanho. Se você clicar na bolinha de cor, né, que no meu caso tá amarelo, para cima mais claro, para baixo ele fica mais escuro, sem mudar a tonalidade, né, sem mudar a cor base, que é o amarelo no caso. E para esquerda ele fica mais saturado e para direita ele fica menos saturado. Então ele não muda a cor, mas ele deixa você mexer nas tonalidades dessa cor, ok? Nessas bolinhas, a primeira função se chama voltar ao pincel anterior. Então, se eu estava usando um spray, ele vai voltar para aquele spray. A segunda bolinha se chama cor transparente, que é uma função que a gente ainda não vai usar, mais para frente a gente dá uma olhada nisso. A função do meio se chama conta-gotas, igualzinho no Photoshop, para você selecionar uma cor que já existe na sua tela. A nossa quarta bolinha é a cor anterior, então eu estou usando amarelo. Se antes eu estivesse usando verde, ele voltaria para o meu verde. A última bolinha é a inverter a tela, então ela
espelha a tela, é como se eu conseguisse espelhar, entendeu? É como se eu virasse a minha tela, o que é ótimo para você ver se o seu desenho tá simétrico ou não. E outra coisa que com exercícios vocês vão perceber que a gente consegue editar também. Volto na minha configuração de pincel para mostrar para vocês que existem possibilidades aí muito grandes, existem muitos tipos de pincel, spray de tinta, lápis, caneta, canetinha. E aqui eu só estou reforçando aquela questão de para cima e para baixo do fluxo, esquerda e direita tamanho, para cima e para baixo cor, para cima e para baixo saturação, ok? Isso vai ser uma questão de prática, então pratiquem bastante, não somente quando tem a videoaula, mas tentem abrir aí o programa o máximo de vezes na semana, ok? Aqui eu vou mostrar as funções da minha barra de tarefas. A primeira de todas se chama ferramenta de seleção. Dentro da ferramenta de seleção, eu vou ter um laço de mão livre, muito parecido com o do Photoshop, que significa que eu só preciso passar o meu dedinho na tela e selecionar, mas ele também tem ferramentas de seleção no formato quadrado e no formato circular. E o que significa? Se você selecionou uma área, quer dizer que você só vai poder trabalhar dentro daquela área, ou seja, pintar aquela área, mudar e assim por diante. A nossa próxima ferramenta se chama transformar. Transformar é o equivalente ao Ctrl T do Photoshop ou ajustar do Illustrator. Só que aqui ele é bem mais livre, ele não é só aumentar e diminuir. Fica a dica que essas guias, que são as bolinhas, são um ponto que você clica para poder mudar a transformação. Se você quiser aumentar e diminuir, você precisa usar os 2 dedos na sua tela para poder mudar o tamanho, ok? Se você clicar só em uma bolinha, ele vai mudar, né? Ele vai transformar o objeto, ele vai ficar distorcido. A nossa próxima função se chama função de preenchimento. Então, sim, ele tem um baldinho de preenchimento e isso é muito bom. E lá ele tem 3 opções. A primeira, que é o balde de preenchimento sólido, ou seja, só uma cor. A segunda e a terceira, que são cores de gradiente. Qual a diferença entre elas? A cor de gradiente 1, ele é um gradiente linear, que é aquele gradiente do claro para o escuro em formato de linha. Como eu mudo a cor dele? Vão vir 3 bolinhas, você vai selecionar uma bolinha clicando em cima dela, né, pondo o dedinho em cima dela, e aí automaticamente você vai lá no seletor de cor e escolhe uma cor. Aquela bolinha vai passar a ter a cor que você escolheu. Clico na bolinha do meio, clico no meu seletor de cor e aí vou lá e a bolinha do meio vai ter aquela cor. Então esse gradiente, ele é bem fácil de editar. Ele não é um gradiente muito complexo que você precisa mexer em muitas funções dentro dele mesmo. Então, só para reforçar, esse gradiente de uma cor para outra, ele tem bolinhas, certo? Então ele vai ter 3 bolinhas se for um gradiente linear e 2 bolinhas se for um gradiente radial, que é esse com formato mais redondo, e a única coisa que você precisa fazer é clicar na bolinha direcional, ok? Então, por exemplo, a bolinha tá branca, clica nela, vai no seletor de cor e coloca amarelo. Ela vai virar uma bolinha amarela e o seu gradiente vai ficar amarelo. Reforço aqui de novo que é importante a gente praticar, porque praticando vocês vão entender melhor todos os funcionamentos e como que essas funções acontecem. Se você tiver alguma dúvida ou achar que eu tô indo muito rápido ou não entendeu, você pode voltar, que não tem problema nenhum, assiste de novo ou deixa o comentário que eu ajudo você. A nossa próxima ferramenta, dentro da caixa de ferramentas, né, superior, se chamam guias e ela tem 3 tipos de guia. A guia reta, para você produzir linhas totalmente retas, e aí vem uma outra dica para vocês. Se você encostar na folha e com os 2 dedos ampliar ou diminuir ou girar a folha, ele vai mexer só a folha. E aí você pode prestar atenção que na barra inferior vai ter o ângulo e o quanto que você está dando zoom nessa folha. Para você ter certeza que você está clicado na guia e não na folha, quando você gira a guia, vai aparecer só ângulo, ela não tem zoom. Igual tá aparecendo aqui na minha tela, tá vendo? Ele só aparece o ângulo, ou seja, eu tô mexendo na guia e não na folha.
Outra coisa que vai fazer você perceber que você tá mexendo na folha e não na guia é porque a folha mesmo vai estar se mexendo. Ela vai ficar maior, vai ficar menor, ela vai girar. Então, no começo, essa ferramenta de guia, ela não tem nenhuma identificação se você está na folha ou se você está na guia. Somente esse textinho de baixo. Então, vamos lá. Se estiver com a guia selecionada, seja ela de curva, seja ela de transferidor ou seja guia reta, lá embaixo vai aparecer a palavra ângulo. Se você estiver mexendo na folha, ele vai aparecer zoom e ângulo. O legal dessas guias é que ele permite fazer não só linhas retas, mas ele também permite que você faça aqui curvas mais certas, né? E isso vai ajudar a gente na hora de desenhar, principalmente quando a gente tem que desenhar coisas que são realmente bem retinhas. E vocês vão ver mais pra frente que ele tem ferramentas parecidas com formas básicas, mas a gente vai chegar lá, ok? A nossa próxima ferramenta é uma que eu acredito que vocês vão gostar muito, que se chama ferramenta de simetria. Simetria significa que o nosso objeto vai ficar igual dos dois lados e ele oferece pra gente 3 tipos de simetria. A simetria da esquerda para a direita, então os dois lados, né, com a folha em pé, com a folha na vertical, que é o formato retrato, ele vai ficar igual. Ele tem a simetria horizontal, que é a nossa folha, que é como se fosse uma linha do horizonte mesmo. Então, tudo que você desenhar embaixo vai ficar igual em cima. E a gente tem a última simetria, que é a simetria radial, que é a mais interessante, assim, né? De primeira, olhando de primeira, ela é a mais interessante, porque ela pode fazer mandalas, você pode fazer desenhos mais complexos. Mas lembra sempre, a simetria pode ser 1, da esquerda e da direita, 2, de cima e para baixo, e 3, que é essa de mandala, que ela é mais rotacional, e aí você pode pôr mais linhas, menos linhas, e com certeza aos poucos a gente vai fazendo mais atividades, e conforme mais atividades nós tivermos, a gente vai começar a explorar aí todas essas ferramentas, então não precisa ficar ansioso, a gente vai voltar na ferramenta de simetria mais cedo ou mais tarde. Esse vídeo é para mostrar onde estão as ferramentas, para a gente se acostumar. Como eu falei para vocês, existe uma ferramenta de formas básicas, ele realmente é bem básico, porque ele só tem quadrado e o círculo. Lembrando que se você esticar um quadrado, ele vira um retângulo, e se você esticar o círculo, ele vira um oval. Então, entre aspas, a gente tem 4 formas e não 2. E usando a criatividade, a gente consegue muito mais formas. Aqui eu tô aproveitando para mostrar a ferramenta de preenchimento em ação, junto com a ferramenta de estilos de desenho, que são as nossas formas básicas. Então, se você tem um desenho fechado, usando a ferramenta de preenchimento, é só clicar dentro que ele vai preencher com a cor que você escolher, ok? A nossa próxima ferramenta se chama importar imagem, então eu também posso trazer uma imagem para cá para dentro, tomando cuidado porque, novamente, né, as guiazinhas de transformação podem deformar a nossa imagem, então para ampliar e diminuir são sempre com 2 dedos na tela, nunca com um só. Próxima ferramenta é uma que vocês pediram, que é a grade de perspectiva. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos separar aí pelo menos um vídeo para trabalhar essa questão de perspectiva, um vídeo ou mais, porque ela é uma grade bem complexa. Aqui eu só estou mostrando onde fica a ferramenta, e mais para frente a gente pode fazer um desenho usando essa grade para que vocês entendam onde ela começa, onde ela termina, como que eu ajusto, como que eu faço para deixar ela mais próxima ou mais afastada. Então, nesse vídeo mostrando todas as outras ferramentas juntos, não daria tempo. Então, agora vocês sabem, a gente pode sim trabalhar com perspectiva, e essa perspectiva a gente pode ver num vídeo especificamente para ela, ok? Outra ferramenta que a gente tem aqui e que é muito boa é a ferramenta de texto. Ela tem uma quantidade bem grande de fontes, você tem uma liberdade bem grande de cores também. Então, os mesmos efeitos de cor que você coloca no seu pincel, você consegue escolher aquela mesma cor para o seu texto, ok? Essa ferramenta de texto fica na mesma camada que você está desenhando, então presta atenção. Se você quiser uma camada só para o texto, tem que ir lá na camada, criar uma camada nova e deixar o seu texto lá. Dentro das ferramentas de texto, você pode mudar a fonte, o tamanho, a cor
e você também pode deformar, né, o seu texto ou dissolver, né, que seria o equivalente no CorelDRAW, por exemplo, que é fazer essa mudança que eu fiz agora, né, que é mexer o texto para cima, para baixo, esquerda e direita, sem necessariamente aumentar e diminuir, mas sim tirando a proporção dele para poder deixar com um efeito como se tivesse assim de lateralzinha. Nossa última ferramenta de hoje é o lapso de tempo, e esse daqui é bem legal, porque o que acontece? O lapso de tempo é uma ferramenta interna que vai fazer uma gravação da sua tela. Então, quando eu tô gravando a aula para vocês, eu uso um aplicativo do meu celular para gravar a minha tela. Só que essa ferramenta lapso de tempo, ela é do próprio sketchbook e ela vai gravar o que você estiver desenhando na sua tela. Ele não aponta as ferramentas que você usou, ele só cria um mini vídeo mostrando para você quais são as possibilidades que você tem e ele vai salvar isso lá na sua galeria e aí vai ser um lapso de tempo do seu desenho salvo, como se fosse um mini clipe. Essas foram as nossas ferramentas iniciais do Sketchbook Autodesk. É meio comprido esse nome, mas a gente vai acostumar. E é legal que ele tem ferramentas bem diferentes, né? A gente pode realmente fazer desde um rascunho com uma textura de lápis até uma pintura com textura de pintura, com acabamento de pintura. Ele tem bastante coisa aí relacionada às camadas. Ele tem uma ferramenta incrível de perspectiva e de simetria que são bem legais. E outra coisa que eu gostaria de reforçar é, eu deixei a parte da cartela de cores para um outro vídeo porque ela é meio comprida e porque o Sketchbook tem uma coisa que os outros não têm, que é a Copic. E eu vou explicar exatamente o que é Copic no próximo vídeo para vocês não ficarem perdidos, mas não é nada de muito complexo, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e